Graça e paz. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, estamos iniciando mais um semestre letivo na Faculdade de Teologia. Você é bem-vindo, você é bem-vinda para celebrar conosco o culto ao Senhor nosso Deus e ouvirmos a pregação da sua palavra. Em tempos de outra forma de normalidade, estaríamos juntos, aglomerados no mesmo espaço, celebrando ao Senhor. Lá no auditório do edifício Ômega, estaríamos professores, professoras, alunos, alunas, funcionários, funcionárias e visitantes. Lembrando também, teríamos alunos e alunas do curso teológico pastoral. Um culto com muita gente, celebrando ao Senhor nosso Deus. Porém, a pandemia causada pelo novo coronavírus tem feito muitas vítimas, o que tem exigido de nós muito cuidado e responsabilidade. Portanto, continuaremos as nossas atividades aqui na FATEL, fazendo uso do instrumento que possibilita o encontro, mas o encontro virtual. Por isso, será através dessas janelas aqui dos nossos computadores, tablets, celulares, televisões, que nos encontraremos. Através deles, nós estudaremos quantas aulas, nós pesquisaremos, nós temos grupos de pesquisas, nos reuniremos, temos tantas reuniões e também teremos momentos culticos, tal como este que estamos iniciando agora. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro culto comunitário do segundo semestre de 2020. Não tem sido fácil. Atravessamos um período de grande insegurança, de instabilidade em vários âmbitos da vida e, em meio a dor e sofrimento, temos ouvido ecoar muitas vozes negacionistas, preconceituosas, excludentes. Pessoas têm se esquecido de que somos uma família planetária, uma aldeia global. Precisamos uns dos outros, umas das outras. Somos família. Fala-se da possibilidade do novo normal ou do novo possível. Então eu quero dizer a você, desejo que os novos capítulos da história da humanidade, este novo momento, este novo possível, possa ser marcado pelos valores da palavra de Deus. Que nós, povo de Deus, possamos viver missionariamente como verdadeiros agentes históricos na contínua instauração do reino de Deus aqui na terra. Vamos nos lembrar que temos que levar em consideração que a palavra fala do novo céu e da nova terra. Ouçamos o que nos diz a palavra do Senhor em dois textos. Um primeiro, Isaías capítulo 56, versículos 1 a 7. E Salmo 67, versículos 3 a 7. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada
e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o ouvir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria da minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ouçamos também a leitura do Salmo 67, versículos 3 a 7. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Palavra do Senhor nosso Deus, para a minha edificação, para a sua edificação. Convido você a acompanhar conosco o hino de número 82 do Inário Evangélico, intitulado Invocação. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de celebrar o teu nome. E é aqui juntos, como uma só igreja, através desse ambiente virtual, que nós desejamos que a tua graça nos alcance
e que o Senhor receba de nós o verdadeiro culto, o verdadeiro louvor que te é digno. Nós assim oramos, crendo, oramos, em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, somos então convidados a refletirmos sobre a bondade de Deus para com todos nós, que se renovam em cada dia. E diante de Deus, reconhecemos as nossas falhas, nossas limitações, nossos pecados. Vamos então acolher a leitura que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida para todos nós. Ao fazermos a confissão de pecados, nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus. E tem muitas falhas, muitos descuidos pessoais que às vezes não percebemos e acabam por comprometer a vida nossa e a vida que está à nossa volta. Um grande drama que nós convivemos com ele é o negacionismo de que existe em nossa sociedade, o preconceito e formas de exclusão, como ocorriam também nos tempos em que Jesus, então, estava presente no seu ministério, como, por exemplo, a discriminação para com os samaritanos, para com as pessoas que se encontravam enfermas. Então, quero convidar você neste momento a fazer a sua confissão diante do Senhor, o nosso Deus, e, acima de tudo, trazermos à memória que o Deus que nós cremos é Deus que perdoa os nossos pecados e nos prepara, então, para termos uma vida conforme a sua vontade. Oremos, pois, no nome santo de Jesus. Amoroso Deus, reconhecemos perante Ti nossas lutas pessoais, nossas fraquezas, nossos pecados, nossas posturas negacionistas. E nos ajude, ó Deus, a perceber que temos que enfrentar a vida mediante a Tua instrução, a Tua inspiração, para termos um ministério pastoral, para termos uma vida como cristãos e cristãs, conforme a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas falhas, e reacende em nós, ó Deus, a alegria de viver conforme os Teus desígnios, conforme a Tua vontade, de termos uma postura mais amorosa, mais inclusiva, mais em conformidade com o olhar de Jesus, a postura de Jesus diante da vida. Muito obrigado a Deus, porque nós confiamos que todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados em nome de Jesus, a nossa oração é ouvida, e o Senhor perdoa-nos, e nos restaura, e nos prepara para uma vida, Deus, uma vida abençoada. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos pelos teus cuidados santos que sempre se renovam em nossa vida. Palavras de esperança, Romanos 11:32. Porque Deus encerrou todos a desobediência a fim de mostrar a sua misericórdia para com todos. Graças a Deus. E com o coração repleto de confiança e alegria renovada, vamos então louvarmos ao Senhor, o nosso Deus.
Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Rei das nações, quem não temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e o adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão
quando se confessara, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Olá, eu queria cumprimentar a cada um, a cada uma, aluno, aluna, docente, corpo administrativo da Faculdade de Teologia e desejar a todos e todas um semestre abençoado por Deus. Será um semestre com desafios, como já foi o anterior. Atravessamos uma pandemia, estamos trabalhando com aulas online, estamos também nos adaptando a esse novo possível, usando a linguagem do professor Marcelo Furlim. E que o possível nesse novo tempo seja o melhor para cada um, para cada uma, para todos nós, para o nosso mundo. Que Deus guarde a todos e todas. Que a saúde possa se fazer presente em nossas vidas, em nossa família, e que os estudos possam ser resultado do nosso esforço em conjunto para, vencendo a pandemia, continuarmos fiéis à vocação, ao chamado, ao desafio que Deus coloca para cada um de nós. Bom semestre. Uma boa temporada de desafios. E conte conosco. Conte com todos e todas. Que Deus abençoe. Amém. Caros e caras, estudantes, docentes, funcionários e funcionárias, familiares, que bom dizer para vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo semestre de 2020. Ano marcado na história da humanidade por uma pandemia, ano marcado em nossa história. E por isso nossa gratidão em trazer à memória toda a presença de Deus com a sua graça, a nossa gratidão a todos e todas pela solidariedade, perseverança no primeiro semestre e o desejo que essa atmosfera de solidariedade, de partilha, de graça de Deus nos inspire também neste segundo semestre. Que em cada aula, cada atividade, trabalho, culto, seja aqui na Faculdade de Teologia, na sua comunidade de fé, com a sua família, em qualquer momento, dos seus estudos, que você se lembre, nós nos lembremos, de que esse conhecimento ele é em prol de uma sociedade mais justa e digna, inspiradas nos valores do Reino de Deus. Receba aqui o nosso abraço virtual, por enquanto virtual, e também o desejo que a força que vem de Deus nos inspire com saúde, com serenidade e com fé. Deus abençoe a todos e todas. Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria e uma honra poder estar com vocês hoje neste culto, trazendo a reflexão sobre a Palavra de Deus. E eu quero agradecer ao reverendo Adilson pelo convite que me foi feito. Muito obrigado por essa oportunidade, que eu acolho sempre com muito prazer, com muita alegria e ao mesmo tempo com bastante temor também.
Nesse tempo difícil, nesse tempo diferente que estamos vivendo, nós queremos também agradecer a Deus pelo seu cuidado por nós, pelo cuidado que recebemos também uns dos outros, umas das outras nesse período, e oramos para que ao longo deste semestre que se inicia essa semana, Deus continue cuidando de todos nós, de nossas famílias, e que encontremos também uns nos outros e uma nas outras o apoio que nós carecemos, que nós precisamos para enfrentar e superar esses desafios. Portanto, com muita fé, com muita esperança e com muito amor, nos reunimos, mesmo que virtualmente, neste culto, para invocar a bênção de Deus sobre as nossas vidas em um novo semestre. O texto proposto para hoje, do Evangelho, se encontra em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, e eu convido você para a leitura deste texto. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Que o Senhor nos abençoe através da leitura e da meditação em sua palavra. Irmãos e irmãs, esse texto é um texto de difícil entendimento, aparentemente, né? É um texto que nos soa bastante estranho para nós que estamos acostumados a ver um Jesus solidário com os pobres, aberto a acolher e atender qualquer um que lhe procure pedindo ajuda. Neste texto nós vemos Jesus de um modo como não estamos acostumados a ver, ou até mesmo de um modo como não gostamos de ver. Um Jesus preconceituoso, um Jesus que se fecha e não quer acolher e atender um pedido de uma mãe aflita. Jesus nega-se a acudir uma pobre mulher que pede pela sua filha. Mais do que isso, ele chega a usar palavras que parecem ofensivas. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece também que aqui os papéis se invertem. Ao invés de Jesus ensinar alguma coisa ou confrontar alguém em seu erro, como é comum no relato dos evangelhos, é Jesus quem é confrontado e parece que é ele quem aprende uma lição com a mulher. Ou seja, por tudo isso, esse não é um texto de fácil entendimento. Mas, como sempre, recorrer ao contexto lança algumas luzes e nos ajuda a compreender melhor a sua mensagem. E qual seria esse contexto? Na leitura do Evangelho de Mateus, particularmente, de todos os evangelhos, mas particularmente de Mateus, nós percebemos que há um grupo de pessoas que não acolhem a mensagem de Jesus e nem vê nele o cumprimento das promessas de Deus. O nosso texto vem logo após um relato de um confronto entre Jesus e os fariseus e doutores da lei por causa das tradições judaicas. Eles questionam Jesus por que os seus discípulos comem sem purificar as mãos. E então há todo um embate a respeito de regras de pureza e impureza, e Jesus claramente se opõe a esse grupo e os confronta fortemente. É uma discussão sobre pureza e impureza segundo as tradições dos anciãos, e de acordo com essa tradição havia classes de pessoas que eram ou se tornavam ritualmente impuras e, portanto, excluídas das celebrações e comunhão do povo de Deus. Povos não judeus, como essa mulher, eram pagãos e estavam entre as pessoas ritualmente impuras e, portanto, excluídas dos propósitos salvíficos de Deus. E então o estranho é que Jesus acaba de confrontar esses homens a respeito disso e repete o discurso deles ao encontrar-se com essa mulher. Ou seja, nesse contexto todo, irmãos e irmãs, nós percebemos que Jesus quer nos ensinar alguma coisa a respeito desse tema. E é com esse olhar, então, que eu convido vocês a olharmos para esse relato de novo. Então, após essa discussão, em que Jesus discorda desses doutores, os confronta, ele se retira para a região da Fenícia, lugar que aos olhos dos judeus era não recomendável, e ao entrar nesse lugar, ele se depara com essa mulher que vem pedindo pela sua filha.
E como ele reagirá a esse pedido? A posição dos doutores da lei a respeito desse povo era muito clara. Nós já sabemos qual é. Mas e a de Jesus? A mulher que trazia sobre si uma forte carga de preconceito e rejeição, tanto por judeus como pela sociedade em que ela vivia, quer ter acesso a essa graça que Jesus anuncia. Jesus lhe dará? A resposta a essas perguntas acima parecem óbvias. É evidente que Jesus nunca negou a ninguém. Mas estranhamente parece que ele segue a mesma lógica dos judeus. Sua reação ao clamor da mulher é o silêncio. Primeiramente o silêncio. Um silêncio desconcertante que incomoda os próprios discípulos. E eles então pedem a Jesus que despeça a mulher, que faça alguma coisa. Mas Jesus endurece ainda mais. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em resposta a essa palavra de Jesus, a mulher reage. Mas Jesus insiste e endurece ainda mais um pouco, com palavras que soam então ofensivas. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E então, em resposta à palavra de Jesus, a mulher diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, como entender essa atitude tão estranha de Jesus aqui nesse texto? Tão diferente do que estamos acostumados no Evangelho. Em outros textos, por exemplo, Jesus não hesita em atender pedidos de pessoas não judias. Ele curou pessoas assim, ele atendeu pedidos assim. Por que nesse caso específico ele reage dessa maneira? Sem ter a pretensão de responder definitivamente a essas perguntas, eu queria partilhar com vocês um pouco as minhas impressões a respeito desse tema, entendendo esse texto numa perspectiva mais pedagógica, entendendo como um recurso pedagógico do evangelista para nos ensinar lições importantes a respeito de inclusão, exclusão e abertura ao outro, à outra, para ensinar e ao mesmo tempo aprender. Para mim, essa é a mensagem que aparece então no texto. Ou seja, olhando para esse texto dentro do seu contexto, Jesus recebe a oposição de líderes judaicos e imediatamente dirige-se para o território dos pagãos. Vemos que ele coloca em contraste duas atitudes opostas: a rejeição dos conhecedores da lei e a abertura por parte de uma mulher pagã. A rejeição por aqueles que achavam que entendiam das coisas de Deus, que eram os dignos da comunhão com Deus, que eram os portadores da verdadeira fé em Deus, em contraste com uma mulher pagã de um outro país, de uma outra região, de uma outra religião, que não tenha todo esse conhecimento da fé e da lei e da palavra de Deus que eles tinham. Então, nesse contraste, fica evidente a mulher, ou seja, as virtudes da mulher. E é isso que é muito importante nesse texto, a meu ver. Então, primeiramente, os fariseus, ou os líderes judeus, que levavam muito a sério a pureza ritual, e entendiam que algumas pessoas eram impuras e, portanto, excluídas do povo de Deus. Entre essas pessoas estavam, então, os pagãos, especialmente dessa região a que eles chamavam de cães. Jesus reproduz o discurso dos fariseus, reproduz o discurso dessas pessoas, para mostrar o quão absurdo ele era. Ou seja, esse discurso na boca dos líderes judeus, das pessoas comuns na época, era comum, era frequente, era recorrente. Mas, de repente, quando ele está na boca de Jesus, ele soa escandaloso, inclusive para os discípulos de Jesus. Ninguém está entendendo o que está acontecendo com Jesus. E é uma coisa muito importante, aquilo que soa escandaloso e sem sentido na boca de Jesus, também soa escandaloso e sem sentido na boca e na vida dos discípulos de Jesus. Nesse texto, endurecendo gradativamente com aquela pobre mulher, Jesus mostra toda a crueldade da visão preconceituosa do seu tempo, que deixava de fora exatamente as pessoas que mais precisavam da misericórdia de Deus e de sua solidariedade. Uma mãe aflita, angustiada, sofrendo com a sua filhinha, é uma das que mais precisa, e é exatamente a ela que é negada a graça. Então é um recurso, a meu ver, um recurso pedagógico que mostra o sem sentido dos preconceitos, a sua insensatez. A estes homens, esses líderes judeus, falta humildade para acolher a novidade do reino de Deus. Cheios de certezas, convicções e preconceitos, eles têm o coração fechado aos desafios de Deus.
Em oposição, então, em contraste, que o texto apresenta, temos a mulher cananeia, uma mulher pagã que ensina a eles e a nós coisas valiosas sobre a fé. E é Jesus quem lhe dá a chance de demonstrá-la. Ou seja, endurecendo progressivamente, Jesus dá à mulher a possibilidade de demonstrar a firmeza e a convicção de sua fé. Fé maior do que a que encontrara em Israel. A estranha atitude de Jesus realça a grandeza da fé dessa mulher e expõe ao mesmo tempo a cegueira e a insensatez dos líderes religiosos judaicos. Uma pagã reconhece em Jesus o Messias, confia nele e a ele se submete com humildade. Os conhecedores da lei o rejeitam e não dão ouvidos à sua palavra. Ao final, Jesus declara: mulher, grande é a tua fé. O que contrasta com as muitas vezes em que ele diz aos seus discípulos, inclusive, homens de pequena fé. E para nós concluirmos então, irmãos e irmãs, eu penso que esse texto tem uma lição muito importante para nós, nesse início de semestre, para nós que vivemos nesse ambiente acadêmico de ensino e de aprendizagem. Neste texto, a meu ver, há importantes lições sobre aceitação e rejeição, inclusão e exclusão, que tem a ver com aprender e ensinar. Nós vivemos numa sociedade marcada por preconceitos e exclusões. Muitas vezes, ainda que não queiramos, nós reproduzimos esses preconceitos que desumanizam, que ferem, que roubam a dignidade das pessoas, além de impedir o processo de cura e de restauração de quem mais precisa. O texto de hoje nos ensina como é absurdo o preconceito e o quanto ele é maligno, porque ele exclui exatamente aquelas pessoas que mais precisam. Além disso, ele nos impede de enxergar virtudes importantes nas outras pessoas. A não inclusão de pessoas que nós julgamos inferiores, incapazes, desajustadas ou indignas é condenável sob vários aspectos, mas destaco aqui dois. Por um lado, nós deixamos de fora quem deveria ser alvo do nosso amor e cuidado. E por outro, como indica o texto, essas pessoas têm muito a nos ensinar sobre a fé e o relacionamento com Deus. Fechados em nossas certezas e seguranças, às vezes para nos proteger ou até para agradar a Deus, nós acabamos por nos afastar dele e deixamos de crescer e aprender coisas importantes sobre a vida e sobre a fé. No início de um novo ano letivo, que Deus nos dê as mesmas virtudes da mãe que aparece nessa história: humildade, persistência e fé. Sobretudo, que Deus nos dê humildade para reconhecermos que somos todos aprendentes, como o próprio Jesus nesse texto. Na abertura aos outros e às outras, temos muito que oferecer e ensinar. Mas também, irmãos e irmãs, temos muito que receber e aprender. Temos muito que aprender desse ambiente acadêmico, com a teologia, com a tradição, com o que está nos livros, mas há outros saberes igualmente importantes que vêm da experiência de vida. Ser aprendente significa estar aberto para receber e aprender com o outro e com a outra. Ser uma igreja inclusiva é um gesto, por um lado, de compaixão, de acolhimento a quem precisa, é um gesto de amor pelo outro, mas é também um gesto de amor próprio, é um gesto de amor por nós mesmos. Porque quando acolhemos o outro e a outra, por mais diferente que ele seja, que ela seja, aliás, quanto mais diferente, mais temos que aprender. Nós oferecemos, nós cuidamos, nós abençoamos, mas também nós recebemos, nós aprendemos, nós somos abençoados e abençoadas. Que Deus abençoe as nossas vidas nesse período importante que temos pela frente e que Deus nos dê essa humildade, essa persistência e essa fé que há nessa mulher. Em nome de Jesus eu peço e eu oro para que isso aconteça com todos nós. Amém. Muito obrigado. Depois de edificados e edificadas pela reflexão da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor, vamos acolher a leitura para o envio, para a missão. Salmo 67, os 2 primeiros versículos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Oremos. Maravilhoso Deus,
Deus de amor, envia-nos para cooperarmos na construção de relações de inclusão, de acolhimento, do respeito e da gratuidade, rompendo os laços com o mundo da intolerância, do preconceito de gênero, preconceito racial, porque diante de ti, Senhor, formamos o único povo, somos o teu povo. Sustenta-nos, ó Deus, na missão, nos abençoe e nos guarde, e que a bênção do Trino Deus seja com a sua vida, com nossas vidas, com as pessoas de boa vontade e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.